Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a Juscash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a Juscash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da Juscash na descrição desse vídeo. Vamos agora falar, Natália, de um tema que eu acho relevante e até tem a ver com questão de estruturação de times, de escritórios de advocacia, porque a gente até trouxe nas últimas pautas do ano passado a questão da inteligência artificial, como usar a inteligência artificial de forma mais adequada. Mas, inclusive no episódio vai sair essa semana, com o Ronaldo Kramer, foi pauta também. Quando contratar um estagiário ou um advogado júnior e quando você contratar ou fazer um investimento extra dentro de plataformas de tecnologia, especificamente inteligência artificial. A inteligência artificial diminuiu o valor do estagiário e talvez até do advogado júnior hoje em dia no mercado de trabalho jurídico? Eu não acho que a inteligência artificial e a utilização de softwares que utilizem inteligência artificial, eles tenham diminuído o valor do estagiário e do advogado júnior. O que eles estão fazendo e vão fazer progressivamente é diminuir a oportunidade para essas pessoas. Porque se você no seu escritório anteriormente você precisava de, dependendo da área, você precisava de 40 estagiários, hoje em dia, fazendo uma boa aplicação, uma boa utilização de inteligência artificial ou de softwares específicos para o mercado jurídico, você vai precisar de 20. 15, 20, por aí. Então, o que acontece? Eu acho que o cenário ideal é você combinar bons advogados júniores e bons estagiários com a utilização de inteligência artificial que está aqui para fazer o quê, gente? Tarefas repetitivas, análise de dados. Quem não lembra daquela fase em que um estagiário e um advogado júnior, eles pegavam 50, 60, 100 mil decisões no Brasil para conseguir fazer uma análise daquelas? Isso é uma coisa que hoje em dia um software faz em 1 minuto, talvez menos, às vezes 30 segundos. Exato. Então, esse tipo de trabalho, naturalmente, vai diminuir a demanda. Então, se você tinha muito mais ofertas, essas ofertas vão diminuir. Mas o cenário ideal é você, como estagiário, você, como advogado júnior, entender que o que você precisa apresentar agora para se manter no mercado ou para ser contratado são desenvolvimentos que te tragam um diferencial do que uma inteligência artificial pode fazer, que é trazer uma visão mais holística, trazer uma perspectiva humana, trazer criatividade, desenvolvimento, porque análises rigorosamente repetitivas, técnicas no sentido de análises que são puramente objetivas, isso a inteligência artificial está fazendo e os escritórios já estão adotando. Por quê, gente? Porque, feliz ou infelizmente, pessoal é custo. Sim. Eu estava lendo uma coisa interessante, eu não estou mais no mercado corporativo, mas eu gosto muito do mercado corporativo, até porque os meus clientes são empresas. Então, eu estava olhando que eu achei uma coisa interessante, que é fato, mas eu não tinha pensado. Antigamente, as empresas, elas comemoravam quando elas tinham um grande número de funcionários. Nossa, minha empresa tem 1.000 funcionários, Sim. 2.000, 4.000, 5.000, 10.000. Hoje em dia, isso não é mais uma forma da gente entender que essa empresa vai tão bem. Isso é um indicativo, talvez, do tipo de operação que ela tenha, mas isso não quer dizer que ela é uma empresa tão boa. Por quê? Porque existem empresas com faturamento altíssimos, e a gente está nessa área tecnológica vendo isso, que tem um corpo super enxuto de funcionários, porque eles trazem otimização operacional utilizando a inteligência artificial e os softwares disponíveis no mercado, inclusive gerando algoritmos, gerando software dentro do seu próprio negócio. E aí, naturalmente, o número de pessoas diminui. Então, a gente precisa entender que, sim, o mercado jurídico, ele vai ficar mais estrangulado. O mercado que já é saturado, ele vai ficar mais estrangulado. Eu não quero ser aqui o porta-voz do apocalipse, mas eu acho que qualquer pessoa que olhou para 2024, sentou no primeiro dia de 2025, pensou, cara, o que aconteceu nesse ano?
tem que ficar muito, muito, muito ligado. Assim, eu concordo com você. Tem até dados que a Deloitte falou que 30% foi uma diferença de 30% de produtividade. Ou seja, com o uso da tecnologia, a produtividade dos escritórios e das empresas aumenta em 30%, tá? Isso é um dado bem relevante. Também você não perde muito tempo com treinamentos, formação de pessoas, etc. O que é, de fato, é algo muito significativo, pensando em rotina de trabalho. Entretanto, quando se contratar um estagiário, por que eu devo contratar um estagiário? Por que eu devo contratar um advogado júnior? Eu acho que tem 2 fatores que devem ser bastante levados, trazidos agora em voga, né, no processo decisório, que é basicamente a implementação de pessoas jovens dentro do ambiente corporativo, porque essas pessoas jovens também são as pessoas que trazem a tecnologia. Uma vez você não tendo essa jovialidade dentro do seu mercado, do seu escritório, da sua estrutura, você, beleza, está contando a inteligência artificial agora. Mas a gente não vai ficar parado aqui, do ponto de vista de tecnologia. Então, se você não trouxer pessoas que estejam antenadas a essas tendências e pegando até, de certa forma, um estereótipo positivo, os jovens tendem a fazer mais isso. Eu lembro, por exemplo, de um caso concreto de um amigo meu, que ele conseguiu a contratação dele, hoje em dia até sócio do escritório, da área trabalhista, porque ele sabia usar o PJE e o sócio dele já era um cara mais idoso e não sabia. Entendeu? Isso aí é um diferencial não só para o jovem, mas também um diferencial para os escritórios. Então, o cara vai estar sempre na vanguarda da tecnologia, trazendo, claro, jovens que estejam antenados a isso. Tendo esse cuidado, eu acho que é interessante. E o outro ponto também é a implementação de cultura. Você expande a sua cultura, você cria uma cultura dentro do seu escritório a partir do momento que você tem pessoas jovens também, que pegam, digamos assim, são trazidas no berço para o teu escritório, e você desenvolve a tua cultura e a sua forma de trabalho, e até os valores também do escritório, dentro das pessoas jovens. É muito mais fácil você construir isso dentro de uma pessoa jovem do que uma pessoa que já está experiente no mercado, que já tem, enfim, uma casca profissional, né, Nath? Eu concordo com tudo que você falou, Rodrigo. E os pontos de atenção complementando o que você disse, unindo com o que eu falei anteriormente dos pontos de atenção, esse tipo de perfil de profissional, ou seja, um profissional que está muito conectado com a tecnologia, um profissional que está muito disposto a absorver cultura, que tem relação com o desenvolvimento de soft skills, ele é o profissional que está potencialmente sendo contratado no início da carreira, seja um estagiário ou um advogado júnior, porque a oferta diminuiu. Então, a sua análise, ela passa a ser uma análise muito mais criteriosa. Sim. Então, os estagiários, para você que é estagiário, para você que é advogado júnior, quando você quer chegar numa contratação sabendo que o mercado está reduzindo, você apresentar aquilo que você fez na faculdade, o desenvolvimento, um projeto que você criou, trazendo esse ponto de vista de criatividade e inventividade, porque eu li outro dia um termo muito interessante, que é o advogado artista. Porque é um advogado que vai conseguir unir a técnica com a criatividade e o olhar para a sociedade. Por quê, gente? Eu li também um texto bem interessante no Brazil Journal, que falava sobre a China, e é um livro também, na verdade, o artigo era sobre um livro, que falava sobre como no mercado chinês, hoje em dia, não existe um profissional que está sentado sem estar correndo atrás o tempo inteiro de se especializar e de entender o que está acontecendo nas dinâmicas do mundo. Gente, especializar não quer dizer fazer um curso de 18 meses, não, tá? Porque eu particularmente, acho que inclusive cursos de 18 meses, eles tendem a não ser a melhor estratégia hoje de você se desenvolver profissionalmente. Claro que eu não estou falando de um mestrado, de um doutorado, de um pós-doutorado, né? Que são coisas mais robustas. Mas, assim, preciso envolver alguma coisa para começar a aplicar, eu não acho que seja o ideal. Esse artigo, ele fala sobre a diferença do profissional chinês do resto do profissional do mundo. Eu nem estou comparando com o Brasil especificamente, não. O que isso traz? Que, levando em consideração as características que você falou, elas são características coincidentes com o atual profissional jurídico brasileiro, quando ele está bem no inicinho da carreira? Não. Essa aqui é uma questão. Inclusive, gente, uma coisa interessante para falar para vocês é que o Manda Pro Jurídico, ele tá preocupado com isso. Ele quer falar mais com o estagiário, com o advogado júnior, porque, assim, acho que a gente pensa muito no futuro do direito e na melhor forma de lidar com isso no presente. Então, a gente vai começar a buscar olhar mais para esse lado, né, Rodrigo? Até porque vivemos, como a gente está falando, né? A gente fala muito de tecnologia aqui, a gente sabe
que naturalmente, em função da tecnologia, a oferta de estágios e vagas de júnior vai diminuir, vão diminuir. Então, talvez seja a fase mais desafiadora para o jovem advogado e para o estagiário dentro do mercado jurídico nos últimos anos, que eu me recordo. Desde que eu tô antenado dentro do mundo jurídico. Eu tá? tenho certeza disso, gente. Agora que o universo, falando especificamente do universo de escritório, é o meu universo, eu analiso não só o meu, como o dos outros colegas, eu vejo muitas e muitas áreas em escritório que não tem advogado, principalmente consultivo. Por quê? Não tem advogado? Não tem advogado, não, perdão, desculpa, que não tem estagiário. Ah, tá. Por quê? Você precisa de uma pessoa com muito know-how, com muita técnica, com muita qualidade. E aquele trabalho, que é um trabalho que eu gosto de chamar de batucar, um trabalho operacional, você consegue utilizar ferramentas para fazer. Pois é. Então, excetuando áreas como um contencioso, que é uma área de volume, tem áreas hoje em dia que o estagiário, ele já é contratado, selecionado assim, quero desenvolver essa pessoa. Porque aí tem isso, gente. A gente tem que desenvolver pessoas. Então, entra aquele ponto de eu fiz um processo seletivo porque eu quero desenvolver talentos para reter talento internamente e esse talento se adequar e se desenvolver da melhor forma dentro da minha empresa, dentro do meu escritório. Sim. E aí tem essa perspectiva. Mas agora a perspectiva de preciso de mão de obra, isso está ficando escasso. Exatamente. Mas, assim, em contrapartida também, eu acho que vai haver um momento que teremos uma readequação até do ponto de vista de valorização do profissional contratado. Visto Sim. que, beleza, estou economizando não sei quantos % em função da troca da tecnologia pelo estagiário, pelo advogado júnior. Entretanto, quanto menos se contrata, mais se valoriza. Né? Sim, Quem está trabalhando. Exatamente. Nesse sentido, esse estagiário, essa estagiária, esse advogado, essa advogada júnior contratados vão ter um salário maior do que se tem hoje em dia. Eu acho que, assim, a economia que está tendo hoje dentro dos escritórios não vai ser tanto, porque vai ter que ter essa valorização, porque senão o cara vai para outro lugar. Eu acho que isso vai representar assim, um impacto de redução de orçamento com o pessoal, não só nos escritórios, quanto nas empresas. Impacto, uma redução. Porque concordo. ainda assim, ainda que você... Porque acho que a conta vai ser um 60-40. Sim, por aí. Eu acho que 60% você vai enxugar o seu quadro de pessoas em início de carreira em 60%, vai manter 40%, e aí a conta não vai fechar, entendeu? Você ainda vai ficar superavitário em relação fica superavitário. ao seu orçamento anterior. Eu acho que ainda fica Mas eu entendi seu ponto. Ainda fica superavitário, só que essa galera, o positivo da galera contratada é que esse superávit vai ser reinvestido na própria valorização dos profissionais que são contratados. Razão pela qual é isso que a gente está falando, no sentido de que o profissional muito bom, ele tá num cenário muito bom para se destacar. Mas ele tem que entender o que é que ele tem que atacar. Quais são habilidades ele tem que desenvolver. Por isso que eu tô falando, manda pro jurídico, quer se aproximar mais do estagiário para trazer isso. Não é esse desenvolvimento pro profissional que já tem, como eu, 30, 32, 34, 35, 40 anos. É pro profissional que tá ali com 20, 22, 23, 25 anos, sabe? Começando a carreira dele. Uhum.